Olá pessoal, bom dia, aqui é o Elias, o grande ABC Esportes, falando, né, do ABC do Santo André e do Água Santa, pessoal, só dando um lembrete aqui, o São Bernardo Futebol Clube jogaria em Itu à noite, mas devido às fortes chuvas em toda a região de Sorocaba, Itu também faz parte, o jogo foi adiado, né, ele foi postergado para dia 22, tá, depois da rodada desse meio de semana, né, fim de semana de carnaval, se não me engano, um pouco depois, tá? Então nós tivemos o Netuno e o Ramalhão. O Água Santa recebeu o Palmeiras, o Forte Palmeiras teve algumas alterações, mas isso não importa, o Palmeiras é o Palmeiras muito forte, né? Jogou pro gasto e segue invicto, fazendo 1-0, um gol do Rony de cabeça, né? O jogo foi às 11 da manhã no estádio Inamar. O Água Santa não perdia 5 jogos, está com 11 pontos, mas segue na cola do São Paulo, né? Segurou no grupo B, tá brigando por vaga sim, né? Ainda risco de rebaixamento ainda tem, mas é pouco. Você acha que fazendo 12 pontos, acho que é um número mágico. E o Palmeiras está com 20 pontos no estadual, lidera o grupo D com sobras, né? Então, lidera o grupo dele e a classificação geral, né? Vem mais do que embalado para o clássico com o Corinthians na quinta-feira em Itaquera. Então, é difícil parar o Palmeiras. O Palmeiras começou sem o Hendrick, né? O Palmeiras deu lugar para o Giovani, que é outro garoto bom de bola, na base, começou jogando, né? Mas o primeiro tempo foi fraco, sem grande chance, a partida ficou truncada no meio de campo. O Palmeiras até buscou o gol nas bolas paradas, ou pelas laterais, todas sem sucesso. E entrou o time da casa, tentou com Bruno Xavier e Bruno Mezenga, mas sem levar perigo ao gol do Everton. Reta final, os times se animaram mais, com mais velocidade os times ocuparam o campo de ataque escaro de longa distância, e nenhum foi capaz de alterar no primeiro tempo. No segundo tempo, diferente, usando sua jogada mais letal, bola parada, o Palmeiras abriu o placar. O Rafael Veiga cobrou falta na área, o Rony se antecipou e desviou pro gol. O goleiro Igor Villa até fez a defesa, a bola não entrou toda no gol, assim, balançou a rede, mas havia ultrapassado. O Água subiu as linhas depois, prato cheio para o Palmeiras armar seus contra-ataques, né? E um desses contra-ataques, o Breno Lopes roubou a bola no meio, avançou e rolou para o Rony marcar o segundo, porém, a revisão do VAR, o gol foi anulado, né? Que havia sido falta do Breno na jogada anterior. Depois ainda teve uma treta no final do jogo, de vez em quando esquendeu. O Rodrigo San dividiu com o Ender, que empurrou o garoto na placa de publicidade. O banco do Palmeiras tomou as dores e a confusão se instalou. Após 5 minutos de discussão, o jogo retornou mais calmo, mas sem grande chance de gol. A melhor chance foi do Água, em cobrança de falta do Bruno Mezenga, bom jogador. Com a melhor defesa do Paulista, o Palmeiras não levou mais sustos e controlou até o apito final, né, ganhando de 1-0. Próxima rodada, Palmeiras tem o derby contra o Corinthians, quinta às 9h30, e o Água entra em campo um dia antes, na quarta, em casa, contra o Red Bull Bragantino, uma chance boa de manter a sua boa fase, mas vai ser um jogo bem difícil. O público foi bom, 5.768 pagantes, com a renda de R$ 309.900. O ingresso com certeza estava salgado. O Thiago Carpini mandou o Igor Vinhas, Reginaldo, Gabriel Inocêncio, depois Rodrigo Sandidi, Joilson, Cade, Thiaguinho, depois ele, Igor Henrique, depois Ramon, Juninho, Júnior Todinho, Bruno Xavier, depois Ronald, Bruno Mezengue, depois David. O Abel Ferreira mandou o Everton, Mike, Gustavo Gomes, Luan e Piquerez, Jailson, Fabinho, depois é Rafael Veiga, depois Gabriel Menino, Dudu, depois Breno Lopes, Giovanni, depois Henrique e o Rony, depois o Bruno Tabata. E o Ramalhão, que vinha de 2 derrotas em casa para São Paulo e Água Santa, venceu a Inter em Limeira 1-0 e escapou do rebaixamento matematicamente. Como o São Bernardo não jogou, ele está 1 ponto atrás do São Bernardo, né? Foi a 13 pontos, mas o São Bernardo ainda joga, ainda sonha sim com a classificação. E aliviou a pressão do Vinícius Bergantin, provavelmente talvez seria demitido com mais uma derrota, né? Não estava fácil a situação. O time do Santo André é limitado sim, não é horrível, mas é limitado, né? E complicou um pouco a Inter, que está em terceiro no grupo A com 10 pontos, contra 14 do Red Bull Bragantino e 11 do Botafogo. O Botafogo já jogou e o Santos tem apenas 9, o Santos último colocado. A Inter teve as melhores chances do primeiro tempo, poder ter saído na frente. Aos 6, o Matheus Oliveira soltou o pé para a defesa do Lucas Frigeri. Na sobra, o Iago Teles cruzou para o Everton Brito, que jogou por cima do gol. A pressão da Inter continuou. Aos 18, o Léo Duarte cruzou para Iago Teles, que ajeitou para Jonatas, que acertou o travessão. Santander foi crescendo devagar, mas só ameaçou no fim. O Léo Ceará deu para o Gabriel. O atacante colocou o goleiro Léo Vieira, bom Léo Vieira, para trabalhar. E deu ramalhão no final do segundo tempo. O Santander teve outra postura, envolveu a Inter, chegou ao gol. Aos 14, o Pablo fez bela jogada, ele cruzou, o Gabriel Talhares se jogou na bola com o pé esquerdo, desviou para o fundo das redes. Santo André continuou em cima da Inter, quase marcou os 22, deu novamente com o Gabriel Talhares. Desta vez o atacante chutou por cima, a Inter respondeu, uma remate do Bill foi pela linha de fundo.
A bola insistiu em não entrar pelo lado do time da Inter. Aos 31, Bruno Menezes rolou para Krigor dentro da área, atacante isolou. E a Inter pressionou no fim, mas Santander anulou o rival e confirmou outra vitória fora de casa. O André que vem jogando, fazendo mais vitórias dentro, né, do que fora de casa do que dentro de casa, né? Na próxima rodada, a Inter enfrenta o São Paulo na quarta-feira, às 9h35, no Morumbi, né? Esse jogo vai passar na Record e na quinta, às 19h30, o Santander recebe o Santos no Bruno Daniel. É um time grande, mas se o Santander pensa em classificar, tem que ganhar e aproveitar essa fase ruim do Santos. O público foi de 2.242 pagantes para uma renda de 39.280. O Pintado mandou entrar com Léo Vieira, Léo Duarte, Leandro Silva, Douglas e Zé Mário, depois Rael, Claudinei, depois Jean Martin, William Correia e Matheus Oliveira, Everton Brito, depois Krigor, Iago Teres, depois Bill Jonatas e depois o Bruno Menezes. O Vinícius Bergantin mandou Lucas Frigério, Ednei, Moisés Ribeiro, Matheus Mancini e Romário, depois Igor Fernandes, Dudu Vieira, José Hugo, depois Rodolfo Filemon, Gerson Magrão, depois Nenê Bonilha, a substituição que vem sempre acontecendo, né? Léo Ceará, depois Júlio Vitor, Pablo e Gabriel Tagliari, depois o Will. Classificações, o grupo D, Palmeiras 20, não perdeu ainda, São Bernardo 14, um jogo a menos, Santo André 13 e Portuguesa 5, né? Portuguesa bem distante. E no grupo A, Bragantino 14, Botafogo 11, Inter de Limeira 10, Santos 9, mas a Inter ainda está na briga. Tá bom, pessoal? Inscreva-se no canal, temos Facebook, temos Instagram. Um abraço a todos. Fui. Valeu!